Beleza, pessoal? Vamos dar início agora nessa sessão de vídeos ao capítulo 6 do círculo, a circunferência, né? Círculo e circunferência são sinônimos. Vamos definir aqui uma corda e diâmetro, e aí os resultados vão todos girar em torno desses dois conceitos. Aqui está a definição formal desses conceitos. Então, dado um círculo de centro O e raio R, né, que seria esse círculo aqui, a representação, um segmento que liga dois pontos do círculo, então você considera dois pontos quaisquer do círculo e traça o segmento, AB no caso. Esse segmento é chamado de corda, certo? E aí, o diâmetro é um caso particular de uma corda, ou seja, quando uma corda passa pelo centro do círculo, essa corda em particular vai ser diâmetro, certo? É um diâmetro. Então, o diâmetro é uma corda, mas nem toda corda é um diâmetro, tem que passar pelo centro para que seja. Nessa figura, AB é uma corda, CD é um círculo, e aí, desse modo, o comprimento de CD vai ser igual a 2AR. Então, são definições que a gente já conhece, a definição de corda e a definição de diâmetro. E aí, vamos para os resultados em torno dessas definições. Todos esses resultados, eles têm uma interpretação geométrica bastante intuitiva. O primeiro deles, ele diz o seguinte: um raio é perpendicular a uma corda, C e somente C, ele divide ela em dois segmentos congruentes. Num rascunho aqui, você tem um círculo, certo? E aí a gente diz o seguinte: se você considerar uma corda, qualquer AB, depois a gente faz formalmente, aqui um rascunho. O que esse resultado diz é que um raio é perpendicular, aqui está o centro O, um raio seria esse segmento OC. Ele vai ser perpendicular a essa corda, C e somente C, ele divide ela em dois segmentos congruentes, certo? Essa seria a ideia. Bom, aqui eu peguei o caso particular, né, onde a corda é o diâmetro, mas de uma maneira mais geral, esse é o caso trivial, de uma maneira mais geral eu teria isso aqui, né, AB. Então, esse segmento aqui, OC, é perpendicular a B, C e somente C, esse raio divide a corda em dois segmentos congruentes, certo? Então, é C e somente C, vale a ida e a volta. Para isso, fortemente, a gente vai considerar o triângulo isósceles aqui, e aí no triângulo isósceles a gente tem facilidades, né? Porque num triângulo isósceles, altura, mediana e bissetriz coincidem. Aqui a gente vai usar a coincidência entre mediana e altura. Então, bora lá. Bom, isso aqui é um rascunho, então vamos para a demonstração. O que a gente precisa aqui, então, inicialmente, é definir um círculo de centro O e o raio, né? Um raio e uma corda que se interceptam. Então, primeiro a gente escreve quem são esses elementos. Então, vamos dar nome para eles. Sejam AB, uma corda qualquer, certo? Aí eu vou comentar por que ele não vai ser um diâmetro, é o caso não trivial, uma corda, e OC é um raio, certo? AB é a corda, OC é um raio de um círculo de centro O. Certo? Esses são os elementos que a gente precisa. Então, a gente tem um círculo de centro O. Vou fazer aqui uma representação desse círculo. Então, aqui a gente tem um círculo de centro O. Certo? E aí, a gente tem uma corda e um raio. Aqui a gente vai pegar ele se interceptando para que o exercício, a demonstração faça sentido. Aqui estaria uma corda, AB qualquer, que a gente já considerou, certo? E aí a gente vai considerar um raio passando, interceptando essa corda. Eu já vou fazer conveniente com a perpendicularidade, que é o caso que a gente vai considerar, para a representação fazer mais sentido. Esse é o ambiente que a gente tem, certo? Por hipótese. Bom, agora que a gente tem esses elementos, a gente pode mostrar a ida e a volta. Por que eu falei aqui que não é um diâmetro, essa corda não é um diâmetro? Porque se for um diâmetro, em particular, vale a ida. Agora, a volta não vale para o caso que é um diâmetro. Então, a gente vai considerar o caso não trivial, que é o caso onde a corda não é diâmetro. Então, a representação seria essa,
certo? Vamos fazer de modo que há interseção, né? Que é o que vai ocorrer quando eles forem perpendiculares. Então vamos falar a ida. O raio é perpendicular à corda. Então suponhamos que o raio OC é perpendicular à corda OB. Essa é a nossa hipótese na ida, certo? E aí, como eu tenho essa perpendicularidade, já fica implícito que existe uma interseção. Por hipótese, a gente tem essa perpendicularidade aqui, certo? Então, seja M o ponto de interseção dos dois. Seja AB, inter OC, o ponto M, certo? Bom, o que a gente tem que provar então, se aqui há perpendicularidade, é que o raio divide a corda em dois segmentos congruentes. Ou seja, o que a gente tem que provar é que esse segmento aqui é congruente a esse. O ponto aqui eu chamei de M, o ponto de interseção, certo? Bom, para isso basta a gente considerar esse triângulo aqui, ó, o triângulo ABO. Então a gente usa como recurso um triângulo que vai ser isósceles, porque aqui a gente tem dois raios. Aqui a gente tem o raio OB e aqui a gente tem o raio OA, certo? Bom, como aqui é um raio e aqui é um raio, esses dois lados são congruentes, certo? Então o triângulo ABO, ele é isósceles, né? Pela definição de circunferência, de círculo. Isósceles, certo? Onde AO é congruente a BO, certo? Bom, e aí a gente considerando esse triângulo isósceles, altura e mediana coincidem, ou seja, assim, aqui OM vai ser a altura, por quê? Por definição 90 graus aqui define a altura. Assim, a altura OM, que é a altura, é também mediana, né? Porque o triângulo é isósceles, certo? E aí, por definição, na mediana, significa que M é ponto médio de AB, e com isso a gente já tem a tese na ida. Ou seja, se OM é mediana, então AM é congruente a BM. E isso é a nossa tese da ida, ou seja, o raio divide a corda em dois segmentos congruentes. É isso que a gente tem. Essa é a ida. Agora a recíproca surge de maneira bastante análoga, né? Reciprocamente, o que a gente tem? Suponhamos que o raio divide a corda em dois segmentos congruentes. Suponhamos que AM é congruente a BM. Essa é a nossa hipótese na volta, certo? Bom, e aí decorre de maneira bastante natural, porque a gente tem de novo esse triângulo bem definido, a gente já preparou o terreno aqui em cima. Se AM é igual a BM, isso significa que OM é a altura desse triângulo isósceles. Desculpa, a altura não, é a mediana desse triângulo isósceles. Como o triângulo é isósceles, a mediana é também a altura. Logo, OM vai ser perpendicular a B. Então, decorre de maneira bastante natural. É mais a escrita, né? Então, nesse caso, com essa hipótese, a mediana, que é o que a gente tem por essa hipótese, a mediana que seria OM, né? A mediana OM é também a altura, por ser isósceles. É também altura. Se ela é altura, ou seja, por definição, a altura é definida pelo ângulo ser reto. Ou seja, isso aqui, se é altura, OM, significa que OM é perpendicular a OB. Mas aí eu já vou colocar OC, né? Que dá na mesma, porque ele é que define o raio. OC é perpendicular a OB. E isso aqui é a nossa tese na volta, certo? Ou seja, a gente supôs que o raio divide a corda em dois segmentos congruentes, que vale essa igualdade, e aí provou que, consequentemente, OC é perpendicular a OB. E isso define a tese na volta, certo?
Ou seja, com isso a gente conclui a demonstração. É uma demonstração bastante simples e usa o recurso de triângulo isósceles. Beleza?